Olá, fofurinhas do sétimo ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o Renascimento. Assistam esta aula sobre o Renascimento. Depois, vocês têm que fazer os exercícios que eu postei lá na plataforma Plural. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, vocês me enviem no WhatsApp. Beijo a todos! Então a aula é sobre renascimento. Renascimento vem de renascer, né? Fazer nascer algo novamente. Eles queriam, os renascentistas, fazerem renascer a idade que eles denominaram de idade antiga. Então foram esses renascentistas que se autodenominaram, inclusive, modernos, né? Como fazem parte da idade que eles chamaram de idade moderna. Então, renascimento vem de renascer, renascer a antiguidade. A Europa então passa por transformações entre os séculos XII e XIV e isso possibilita o surgimento de um movimento artístico, científico e filosófico chamado de Renascimento, que ajudou a transformar as práticas culturais europeias. Então, lá nos séculos XII e XIV, na Europa vão haver algumas transformações. Uma dessas transformações é o que a gente chama de renascimento urbano. Então a gente viu nos capítulos anteriores que vão surgir as primeiras pequenas cidades novamente, né? Vão ressurgir os burgos. Então, nesses burgos vão surgir os burgueses, os comerciantes que começam a ganhar dinheiro e juntar dinheiro. E esses comerciantes vão ser conhecidos e chamados por mecenas, que vão ser aqueles que vão financiar, né, os pintores, os artistas do Renascimento. Então, o surgimento dessas cidades vai proporcionar o surgimento do renascimento cultural também, né? Porque esses comerciantes vão ter dinheiro para financiar esses artistas do Renascimento. O Renascimento ele se inicia no século XIV, lá na Península Itálica. Então ele se inicia ali na Europa, na Itália, e da Itália ele se expande para o resto da Europa. Então, os renascentistas estavam tentando fazer renascer os valores da Idade Antiga. Então, lá no sexto ano, vocês estudaram a Idade Antiga. Da Idade Antiga fazem parte duas grandes culturas, que são os gregos e os romanos. Então, esses renascentistas que viveram aqui na Idade Moderna e eles se autodenominaram modernos, foram eles que deram o nome, né, de Idade Moderna, eles que deram o nome de Idade Média e eles que deram o nome da idade anterior, da Idade Antiga. Esses renascentistas modernos, eles vão se inspirar nos valores das culturas da Idade Antiga, principalmente nos valores da cultura grega e da cultura romana, da cultura greco-romana. E eles vão denominar o período do meio, né, entre a Idade Moderna e a Idade Antiga, eles vão chamar de Idade Média. Idade Média e Idade do Meio. Eles chamaram de Idade Meio, né, de uma forma pejorativa, diminuindo esse período da Idade Média. Porque para eles, neste período da Idade Média, não se produziu uma cultura relevante. Né? Então, inclusive, eles chamavam de Idade das Trevas, como se neste período aqui não tivesse sido produzido nada de relevante em relação à tecnologia, em relação à cultura, à ciência para a humanidade. Nós, historiadores de hoje em dia, né, da idade contemporânea, nós hoje em dia sabemos, né, que esse na verdade era um termo aí que pode ser considerado meio que preconceituoso, né? Porque o pessoal da Idade Média construiu sim cultura, construiu as primeiras faculdades, as primeiras universidades, por exemplo, né? Elas surgem na Idade Média. Então essas universidades são centros de ciência, né? Então eles sim produziram muita coisa para nossa sociedade, inclusive.
Então vamos ver as principais diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista, né? Porque esses renascentistas chamavam o período anterior a eles de Idade Medieval, Idade das Trevas. Então, diferenças, né? Pensamento medieval tem lá o teocentrismo. Teo vem de Theos, que significa Deus, Deus como centro de tudo. Então, tudo que acontece está relacionado a Deus. Já os renascentistas, eles veem o antropo, que é o ser humano, como o centro de tudo. Então, o antropocentrismo. O ser humano é o centro de tudo para os renascentistas. No pensamento medieval, tudo e toda a verdade, ela vem da Bíblia. Então, se está na Bíblia, é o que deve ser seguido e é o que é verdadeiro. Já para os renascentistas, a verdade, ela depende da ciência, né? Então, ela depende da experimentação e da observação. Então, se eu falo algo e se eu falo que esse algo é a verdade, eu tenho que fazer experimentações, eu tenho que observar essas experimentações e, por meio disso, por meio da ciência, eu tenho que provar que o que eu estou falando é verdadeiro. Para os medievais, a vida material não tinha importância, né? Então, o que se faz aqui na Terra não tem importância, porque o que importa é o que eu vou fazer na minha outra vida. Já para os renascentistas, a vida terrena sim é importante, né? O que eu faço aqui na Terra sim é também importante. Os medievais, eles tinham como premissa o conformismo, né? Então, sei lá, estou doente, estou aqui quase morrendo, tive um ataque cardíaco, tive um câncer, mas é tudo porque Deus quis, né? Eu estou vivendo alguma provação em nome de algo maior. Então isso seria o conformismo, é porque se aconteceu é porque Deus quis, e se Deus quis, tudo bem. Já os renascentistas, eles têm a crença no progresso. Então eu, como ser humano, eu preciso fazer ações, eu preciso desenvolver ciência, eu preciso desenvolver curas, e é isso que vai levar o ser humano a progredir. Então é a crença no progresso, e esse progresso baseado em ações do ser humano. Os medievais têm na natureza a fonte do pecado. Então, o corpo humano faz parte, né, algo natural, e ele é fonte de pecado. Portanto, os seres humanos devem andar vestidos, devem usar roupas, porque o corpo humano é fonte de pecado. Já os renascentistas veem na natureza, nesse corpo humano, fonte de beleza, né, onde nós também nos inserimos. Então, o corpo humano é algo belo, é algo que deve ser mostrado. Então, vocês vão ver várias pinturas renascentistas com pessoas demonstradas de maneira nua, né? Pessoas nuas. Os medievais, né, eles têm como premissa o ascetismo. O que seria esse ascetismo? Seria abstenção, né? Não fazer os prazeres carnais. Então, se abster de qualquer tipo de prazer do corpo. Já os renascentistas têm como premissa o hedonismo, que seria que o prazer é o bem supremo da vida humana. Nós vivemos para ter prazer e nós devemos buscar este prazer. Então aqui o prazer, né, para os medievais era fonte de pecado, e para os renascentistas o prazer era algo que tinha e deveria ser buscado. Os medievais têm ali no dogmatismo, né? Esse dogmatismo seria acreditar sem questionar, né? Se está na Bíblia, por exemplo, é porque é verdade, é verdadeiro, não tenho que ficar questionando. Então, esse dogmatismo significa você acreditar sem supor que aquilo possa não ser a verdade, é acreditar e pronto, né? Se é um dogma, é porque é verdade e você tem que acreditar sem questionar. Já os renascentistas acreditavam que existem dois campos, né? Um é o campo da fé e o outro é o campo da razão. Então, se você quer acreditar, né, se você tem a sua fé, é uma coisa.
Agora, é diferente da razão, né? O pensamento racional. Será mesmo? Então, a razão sempre tem um será mesmo, sempre tem um ponto de interrogação, sempre visando questionar, né? Então, esse ser humano que questiona. Então, acredita e pronto. É a questão da fé. E a razão, né, será mesmo? Então vamos pensar, né, vamos estudar, vamos analisar. Então é o tal do racionalismo. Né? Então fé para os renascentistas é diferente da razão. Não que a fé não deva existir, né, mas é para eles um outro campo. Então, por exemplo, né, um exemplo disso. É, a virgindade da Maria. Então, a mãe de Jesus Cristo era virgem, a Virgem Maria. Será mesmo, né, pensariam os renascentistas, será mesmo que uma mulher que é virgem pode ter engravidado, né, e pode ter gerado um filho sendo virgem? Para eles, isso é algo racionalmente questionável, mas para a igreja isso é um dogma, é verdade, acredita e pronto. É o tal do dogmatismo. Se está dizendo, é porque é verdade. Se está na Bíblia, né? Se está escrito lá nas Escrituras Sagradas, é porque é verdade e não se deve questionar esse tipo de coisa. Então, são diferenças de pensamento, não que um seja melhor que o outro. Então aqui nós vemos já duas pinturas, né? Esta pintura é uma pintura medieval, essa pintura é uma pintura renascentista. Na pintura renascentista nós já vemos a questão da perspectiva, nós já vemos que as formas elas são parecidas aí como uma fotografia, né? Então deve-se mostrar as coisas como realmente são, a realidade como ela realmente é. Já aqui nessa outra imagem nós vemos uma pintura medieval, então é uma pintura meio que chapada, né? Eles não tinham essa noção bem definida de perspectiva. E também o seguinte, as pinturas da Idade Média geralmente não tem a assinatura de quem a fez, né? Geralmente também não se sabe quem é o autor dessas pinturas, porque eles não assinavam. Por quê? Os medievais acreditavam que o que se faz aqui em terra não é o importante, né? O importante é a vida posterior que nós temos aqui. Já os renascentistas, o que se faz aqui na Terra é o que é importante. Então, eles passaram a assinar seu quadro, né? Tipo, olha lá o que eu estou fazendo. É uma demonstração também do individualismo que surge no Renascimento, né? Então, olha o que eu pintei, olha o que eu fiz. Eu assino, inclusive, a minha obra. Então, as artes renascentistas têm as assinaturas dos seus pintores. Então, eles passam a se ver como indivíduos, indivíduos capazes de criar o belo, capazes de criar a arte, capazes de criar a beleza. Por isso, então, eles assinam a sua obra. E esse individualismo ele é cada vez mais presente na nossa sociedade. Nós, cada vez mais, tentamos mostrar ao mundo o que somos, né? Então, é lá tirar selfie, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo e postar na internet o tempo todo a sua vida, né? Então, é esse individualismo sendo mostrado para o mundo cada vez mais. Então, essas pinturas medievais geralmente têm, né, são figuras estáticas, né, um fundo geralmente chapado, então não tem noção de perspectiva. Já na pintura medieval, eles buscam representar as coisas como realmente são. Então, criando também uma noção de movimento, né? Então aqui estão se movimentando, então tem essa noção de movimento e essa noção de profundidade, que é a perspectiva. Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci foi talvez aí o maior gênio do período renascentista, um dos grandes gênios
de toda a história da humanidade, com certeza. Fiquem agora com um videozinho explicando um pouquinho melhor sobre esse grande gênio Leonardo da Vinci, que foi um matemático, engenheiro, cientista, inventor, né? Ele fazia de tudo. Ele quem criou os primeiros projetos de bicicleta, criou o projeto de helicóptero, criou o projeto de uma roupa para andar embaixo d'água, né? Capaz de respirar, lá o escafandro. Então, ele criou diversas coisas. Com certeza é um dos maiores gênios de todos os tempos. Muita gente já ouviu falar no Leonardo da Vinci. Quase todo mundo sabe que ele foi pintor, desenhista, inventor, engenheiro, arquiteto, cientista e mais um monte de outras coisas. Da Vinci tinha uma personalidade inquieta. Jorge Vasari, que nasceu em Arezzo e também foi pintor, conta que Da Vinci fazia diversos experimentos, inclusive colocar barbas e chifres em um lagarto que ele tinha domesticado e dar-lhe asas que tremiam quando colocava sobre elas um pouco de mercúrio. Por todas as suas capacidades, inclusive a de cientista extravagante, Da Vinci é considerado um homem genial, um homem renascentista genial. Mas alguém que entendia muito de arte renascentista disse um dia que preferia apreciar os gênios, mais do que tentar explicar a existência deles entre nós, pobres mortais. Leonardo foi, ao lado de Michelangelo, uma das maiores e mais badaladas celebridades de sua época. Como pintor, ele fazia parte de uma tradição bastante sólida que se desenvolvia na Península Itálica havia pelo menos 2 séculos. Parece que um dos primeiros artistas a terem consciência de que se criava uma arte inteiramente nova foi Giotto di Bondone, um pintor florentino que viveu no final do século XIII e início do XIV. Na pintura que representa o lamento de Maria pelo filho morto, Giotto quis contar uma história sem palavras, como se atores estivessem sobre o palco de um teatro. Sentimos imediatamente que existe ar entre eles e que Giotto utilizou o espaço com grande habilidade, sem esforço. Ele não amontoou os personagens para caberem em uma página, como fez um artista que viveu na mesma época que ele. Quando Leonardo nem era nascido, a perspectiva já havia sido experimentada na arquitetura de Brunelleschi e na pintura de Masaccio. Essa aplicação da perspectiva nas artes é considerada pelos especialistas como um primeiro passo para a conquista da realidade. Ou seja, com ela, tornou-se possível pintar o que o olho vê e criar a ilusão de profundidade em uma superfície plana. Mas, sozinho, esse aprendizado não foi suficiente para solucionar. Então nós vimos aí, né, essa tal dessa noção de perspectiva. Só pesquisar aqui para vocês, perspectiva. Tá. Só para vocês terem uma noção do que seria essa perspectiva, né, que é essa noção de profundidade sobre o papel, né? Então você faz um desenho que ele tem uma certa noção de profundidade. Então você tem lá o ponto de fuga, né? E a partir desse ponto de fuga você tem essa noção, né, de profundidade aí que os renascentistas exploraram muito bem, né? Então as pinturas antes do Renascimento, lá da Idade Média, eram pinturas chapadas, né? Não tinham essa noção aí de perspectiva. Então vamos voltar ao vídeo. Problemas dos pintores. Na verdade, a pintura como espelho da realidade colocou novos desafios aos artistas. O primeiro deles tem a ver com o destaque das figuras sobre um fundo neutro. Observe, por exemplo, uma iluminura do século IX, representando o martírio de Edmundo, e compare-a com o martírio de São Sebastião, feita por Antonio Pollaiuolo no século XV. Note que uma vez que a arte decidiu tornar-se espelho da realidade, não havia como voltar atrás. As colinas e a cidade em ruínas de Pollaiuolo envolvem as figuras no primeiro plano. Sem esse cenário, seus personagens vigorosos pareceriam deslocados e sem vida, mas há ainda mais. Na realidade, como na vida, as figuras não se agrupam harmoniosamente. É o pintor quem tem a tarefa de criar essa harmonia em sua arte. Pollaiuolo sabia disso e provavelmente por isso pintou os 6 carrascos de São Sebastião em posturas variadas, de maneira a introduzir movimento e contramovimento no quadro, como que para contrabalançar
simetria triangular rígida da disposição dos personagens. A solução triangular de Polaiuolo foi insatisfatória. O retábulo é simétrico e triangular demais, mas a sua pintura mostra que esses eram os novos problemas a serem enfrentados pelos artistas. Muitos, de fato, resolveram esses problemas com talento e beleza, mas é claro que o genial Leonardo da Vinci desatou esse nó de maneira magistral. Essa é uma das razões pelas quais chamamos Leonardo de gênio. Quando comparamos a pintura final com o esboço, notamos que o artista deslocou o menino do colo da mãe para o chão, substituiu São João Batista pelo símbolo do Cordeiro de Deus, além de conferir maior destaque a Santa Ana, que se tornou o eixo de uma composição triangular graciosa, delicada e dinâmica. Santa Ana observa a filha. O corpo de Maria esconde os ombros da mãe, e seu braço parece se prolongar no do filho, que segura o cordeiro à beira de um precipício. Da Vinci, portanto, nos apresenta uma linhagem que antevê a paixão e a encarnação de Cristo. Genial! Não se pode negar que essa pintura de temática cristã de Da Vinci retoma a tradição italiana, incorporando as conquistas de artistas como Giotto, Brunelleschi, Masaccio e Polaiuolo. E, como eles, toma decisões com base no estudo e na compreensão racional da natureza para compor sua obra. A pintura mais famosa de Leonardo, no entanto, não é essa da Virgem e de Santa Ana, em que ele trabalhou por anos. Quando falamos em Leonardo da Vinci, lembramos logo da inconfundível Mona Lisa. Mas o que há de tão extraordinário nessa pintura? A resposta a essa pergunta, na verdade, não é simples. Há muitas características geniais nesse retrato. Vamos observar duas delas mais de perto. A primeira delas tem relação com a técnica que Leonardo utilizou. Ao tentar copiar as formas que o olho vê em todos os seus detalhes, os artistas acabaram criando formas rígidas, como se as figuras não se movessem ou não respirassem. Botticelli resolveu esse problema em O Nascimento de Vênus, com as vestes esvoaçantes, com a ilusão de movimento da água. Nem percebemos que a sua belíssima Vênus tem um pescoço estranhamente comprido. Então aí é uma pintura, né, do Botticelli, que é a representação de um mito greco-romano da antiguidade, né? Então Vênus, a deusa do amor e da beleza, está representada aí no centro do quadro. O deus Zéfiro, né, o vento do oeste, aí do lado esquerdo, está representado do lado esquerdo, acompanhado da ninfa Clóris, né, à direita da Vênus. A uma hora, as horas são as deusas da estação, né? Então, esse aí é o quadro do Botticelli, O Nascimento de Vênus, que é um quadro também que expressa o Renascimento. Então, aí você vai ver, né, o nu como representação da beleza. Então, a beleza pode ser também representada do corpo humano, diferente lá dos medievais, que o corpo humano era algo que deveria ser escondido. E os ombros exageradamente caídos. Já Leonardo não precisou sacrificar a forma para obter vislumbres de realidade em sua obra. Ele percebeu que para garantir a forma e pintar com naturalidade, oferecendo a ilusão da realidade ao observador, era preciso atenuar e suavizar o contorno das pessoas ou dos objetos na pintura. Ele criou a técnica do esfumato. Nessa imagem aproximada do rosto da Mona Lisa, percebemos uma outra característica genial da pintura. Leonardo aplicou o esfumato no canto dos olhos e da boca da Gioconda. Áreas da face que, como qualquer desenhista sabe, definem a expressão do indivíduo representado. Adicione a isso o cenário ao fundo, em que o horizonte do lado esquerdo aparenta estar muito mais baixo do que o do lado direito. Porque Leonardo tomou essas decisões em sua composição, o efeito de sua tela sobre nós é de estarmos sendo observados por uma mulher que parece viva, que muda um pouco de expressão a cada vez que voltamos a olhar para ela. Por essas e outras razões, a partir de Leonardo da Vinci, os artistas deixaram de se submeter à natureza. Os pintores proclamaram sua independência quando fizeram da natureza uma ferramenta para tornar a arte ainda mais bela e viva. Não se pode negar que para esse gênio que conhecia as propriedades da visão e do olhar como poucos em sua época, os seres humanos eram a maior e mais impressionante obra criada por Deus. Aqui nós vemos também, né, o homem vitruviano, que é a representação desse antropocentrismo, né, o ser humano como o centro de tudo. Então, Leonardo da Vinci é um dos grandes gênios
do Renascimento. Então vamos ver agora um pouco mais sobre os quadros do Leonardo da Vinci. Aqui então uma pintura do Leonardo da Vinci, do professor, né, o primeiro professor do Leonardo da Vinci, e nessa pintura o Leonardo da Vinci é o responsável por este anjo aqui. E o professor dele, quando viu o anjo que o Leonardo da Vinci pintou, né, a técnica aplicada na roupa do anjo, na face, nos traços, quando ele viu, percebeu os traços do Leonardo da Vinci, que era o seu aluno, ele considerou o Leonardo da Vinci tão superior a ele que ele parou de pintar, né? Então ele desistiu de pintar quando ele viu que um aluno dele, no caso Leonardo da Vinci, era tecnicamente na pintura tão superior. Aqui um pouco mais aproximado para vocês verem os detalhes do anjo pintado pelo Leonardo da Vinci, né? Então, os traços do anjo do Leonardo da Vinci são muito mais finos. Esses são os traços do professor, que também tinha, né, uma boa técnica, mas a noção de profundidade no rosto, né, aqui nas vestimentas, olha a vestimenta feita pelo Leonardo da Vinci, a vestimenta feita pelo professor dele. Então, este anjo aqui, tecnicamente, né, é muito superior ao do professor dele. Então, o professor, ele, quando vê Leonardo da Vinci pintando e a técnica aplicada, ele até desiste, né, da pintura. Aqui são um dos quadros mais conhecidos do Leonardo da Vinci, né, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e aqui a Última Ceia, que o Leonardo da Vinci também pintou. Aqui são alguns estudos que o Leonardo da Vinci fazia sobre anatomia. Então, além de tudo, ele dissecava corpos humanos para saber o que tinha por dentro desses corpos, as articulações desses corpos humanos. Então, Leonardo da Vinci estudava todos os ramos da ciência. Aqui são algumas folhas, né, encontradas sobre estudos que ele havia feito sobre o corpo humano. Aqui um bebê, né, que fica lá no ventre de sua mãe. Também o Leonardo da Vinci fez estudos sobre como os bebês ficavam dentro das mulheres. Então vamos a algumas perguntas. Então, uma questão 1. A partir da análise dessa imagem e considerando outros conhecimentos sobre os assuntos, primeiro, identifique o movimento artístico a que pertence a obra. Então, esta aqui é a Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci. O nome do movimento artístico que pertence a essa obra é o Renascimento. Então, nós estamos estudando o Renascimento, que é um movimento artístico, e o Leonardo da Vinci, pintor da Mona Lisa, faz parte desse movimento artístico, que é o Renascimento. Identifique e explique duas características desse movimento artístico. Então, a gente viu lá várias características da Idade Média e características do Renascimento. Então, duas características desse movimento artístico, que é o Renascimento cultural. Então, duas características, você poderia citar lá, por exemplo, o hedonismo, né, que é o prazer como o bem supremo da vida. Você poderia citar o antropocentrismo, o ser humano como o centro de tudo, a verdade como sendo buscada e vista por meio da experimentação, da observação. Então, a verdade como sendo buscada por meio da ciência. Então, são características do movimento renascentista. Aqui são duas pinturas, né? A Virgem da Paixão, do século XIII, portanto, uma pintura da Idade Média, e aqui a mesma Virgem, né, a Madonna da Cadeira, pintada pelo Rafael no século XIV, que já é uma pintura do movimento renascentista. Então, esta pintura aqui, uma pintura chapada, não se sabe quem a pintou, porque para os medievais o que se faz aqui não tem importância, né? Já
na pintura renascentista é algo muito mais humano, né? Então você vê então a característica do Renascimento, o antropocentrismo. Você vê a Virgem Maria como uma mãe, aconchegando, né, Jesus Cristo como um bebezinho fofo, puxando ele para o seu colo, algo que demonstra o sentimento. Aqui na pintura medieval você não vê já todo esse sentimentalismo que é referência a seres humanos, né? Aqui você vê algo mais, digamos assim, religioso mesmo em si, né? Então, um Jesus Cristo lá, que seria um bebê Jesus Cristo, sentado de maneira ereta, fazendo com um rosto sem expressão sentimental, e a sua mãe também, né, o segurando ali, como se estivesse segurando, sei lá, uma escultura de madeira, né? Então, é algo mais estático, é algo que não demonstra muito sentimento. E aqui não, aqui já é a demonstração do humano, é a demonstração do sentimento, é o antropocentrismo. E o pintor aqui, ele assina, olha, fui eu que fiz, né? O Rafael, no caso, o Rafael Sanzio, né? Quem fez essa obra. Então, tem a assinatura dele, aqui não tem assinatura, né? Porque o que eu faço lá na Idade Média, na Terra, não é o importante. Aqui nós vemos, né, o corpo de Cristo e a representação da perspectiva, né? Então, uma pintura aí em perspectiva com noção. Aqui nós já vemos a Capela Sistina, né? Uma das maiores obras do Michelangelo. Essa obra aqui vocês já devem ter visto em algum local, com certeza, né? Que seria lá a representação de Deus e do ser humano, né? Então essa obra aqui aparece em vários locais. Então é uma obra, aqui seria o teto, né, de uma capela pintada pelo Michelangelo. Então é algo grandioso. Faz parte também do movimento renascentista várias descobertas científicas, né? Então, a circulação do sangue, né, descoberta pelo Miguel Servet, ele como cientista, né, dizendo que o sangue leva várias coisas e que o pulmão, o coração bombeia o sangue. Então, tudo isso eram coisas que não eram consideradas pela Igreja verdade. Ele acabou sendo acusado de heresia por ir contra a Igreja defendendo essa ciência, e ele acabou sendo queimado vivo pela Igreja. Outros também cientistas como ele vão ser aí perseguidos por dizerem coisas contrárias ao que a Igreja pregava. Então, desenvolvimento na astronomia pelo Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico vai negar a teoria que a Igreja defendia, que era o geocentrismo, né? A Terra como centro do universo. Então, geo de terra como centro, né? Ele vai defender a teoria heliocêntrica, que o Sol, na verdade, é o centro do sistema solar, por isso ele vai ser perseguido. Outro que também será perseguido aí pela igreja é o Galileu, né? Ele vai defender que a teoria, né, do Nicolau Copérnico era uma teoria verdadeira. Ele vai defender a teoria de que o Sol é o centro do universo. Ele vai fazer vários estudos, né, utilizando o telescópio, descobrindo, né, montanhas na Lua, fases no planeta Vênus, né? Ele vai fazer vários estudos sobre astronomia. E o Galileu Galilei afirmando então o heliocentrismo, que a Terra, na verdade, que girava ao redor do Sol, diferente do que a Igreja Católica pregava, que a Igreja Católica pregava que a Terra que era o centro de todo o universo. Ele então, se negando, né, a se retratar sobre o que a Igreja pregava, ele vai ser sentenciado à prisão perpétua, né? Então, perseguido aí pelo que acreditava, perseguido pela Igreja.